Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan, todos os ouvintes aí, tudo beleza? Tudo excelente. Luan tá de touca hoje, tá bem agasalhado. É que começa o inverno, meu cabelo não existe, é só touca. É porque o Luan, pra estar aqui ao vivo conosco, ele chega aqui o que, Luan? 6h30? 15 para 7. 15 para 7, então é um pouquinho mais frio ainda, né? Pior, né? Não tinha nem claridade ainda. Aí ou entre dormir um pouco mais e pentear os cabelos, eu prefiro dormir um pouco mais, mas vai estar 30 graus lá fora e eu vou estar de touca aqui ainda, não vou tirar essa touca não. Tá certo. Mas se Deus quiser, daqui a pouco esquenta um pouquinho aí, né, pra alegrar o nosso inverno, pelo menos que bata um solzinho assim, né? O solzinho já tá bom, né? Já tá bom, né? Começa agora então a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, e você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. A gente tem hoje mais um programa especial aí pra você. É verdade, a gente vai falar então aí, né, sobre tecnologia, e aí eu pergunto já pra você sabe o que é um Bossware? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo tipo de software aí que estourou bastante depois da pandemia e acho que é tendência aí que vai permanecer também. Cresce também aí o número de investidores, né, buscando por informações sobre ESG, né, aqueles investimentos sustentáveis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Temos as nossas dicas também de gestão, finanças, tecnologia e investimento, e o nosso bate-papo de novo aí com alguém que já é de casa, né, Malek? É verdade, quando o programa é muito bom, a gente sempre convida, né, a pessoa para voltar aí, para trazer informação, conteúdo, até porque esse mundo do empreender tem tantos desafios, a gente precisa de informação e de conteúdo que nos dê base, né, mas não só, às vezes a gente traz um bate-papo, né, Vini, a gente traz uma visão sobre alguma coisa. Sim. Mas nessa era complexa que a gente vive, são muitas variáveis, né, e aí às vezes a coisa fica um pouco complicada, você precisa ter conhecimento técnico mesmo, né? E nada melhor do que a gente ter aqui conosco hoje um professor aí que é da área e que sempre traz bastante informação, né? E aí também, né, como a gente vive essa questão de uma era complexa, né, das coisas um pouco mais difíceis, assim, a gente precisa estar atento e ajustar a nossa empresa ali sobre vários aspectos, né? E algumas coisas são mais difíceis, outras são mais fáceis, mas a gente até falava antes de iniciar o programa que quando você puder organizar alguns processos na tua empresa, isso normalmente, né, é algo que te traz um bom resultado e que você não precisa ficar ajustando a todo momento, né? E algo que os empreendedores sempre falam, né, Vini, que tem dificuldade é na hora de precificar o seu produto ou serviço. O programa de hoje traz exatamente o dilema da precificação nas empresas, e a gente recebe hoje o professor Clevionei Silva. Ele é docente nos cursos de pós-graduação no Senac, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo Senac, além de várias outras especializações aí na área contábil, na gestão do varejo, na administração. É um especialista, nosso professor VIP aí, né? A gente memorizou. Seja bem-vindo de volta ao Pulso, Clevionei, bom dia. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius, bom dia, Luan, bom dia, ouvinte do programa Pulso Empreendedor. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês, com esses temas aí relacionados à gestão, né? Algo que nos dá muito prazer aí em estudar, em comentar, enfim, né? Multiplicar aí as possibilidades. Muito legal. E você tem uma vivência também, né, Clevionei, com as empresas, né? Eu acho que o que é muito legal, que além de você, né, dar aula, né, de estar conectado com o ambiente acadêmico, né, com pós-graduação e tudo, você também está conectado com as empresas, né? Sim, eu atuo, né, profissionalmente como administrador e também desempenho algumas atividades de consultorias, né, em algumas áreas, né? Perfeito. Então isso faz com que a gente tenha que realmente, né, transformar teoria em prática, né? Então a gente conseguir desenvolver as ferramentas aí para dar resultados, né? E essa teoria e prática juntas, eu acho que é muito legal, né, Clevionei? Porque eu vejo assim, talvez um dos grandes erros assim de muitos empreendedores que eu conheço, né, que a gente tem contato, e até eu mesmo por muitas vezes a gente vai muito para a prática, né? A gente é muito executor de processos e executor de tarefas às vezes, e a gente
talvez esqueça ou não dê tanta importância pro estudo, para ver algum curso, para ler algum livro, para de repente chamar lá um especialista como você mesmo, ou até com o Mário, enfim. A gente realmente, mas será que o que eu tô fazendo é certo? O que você faz na tua empresa, né? Que método você tá utilizando lá, né? Isso enriquece bastante, né, Clevanei? Com certeza, né? Então até a gente conversava no início, antes de entrar aqui, que um dos princípios aí de uma boa gestão é a gente trabalhar os 3 P's, né? Pessoas, processos e produto, né? Muito bom. Então quando nós estamos falando, vamos falar de processos hoje, né? De um método, talvez antes de nós gastarmos a nossa energia tentando criar um método próprio, buscar nas teorias algo que já foi validado, né? E a gente fazer essa adaptação para nossa realidade. Perfeito. Porque o grande segredo da teoria para a prática é a gente criar essa conexão entre o que já foi validado com o que é possível desenvolver no meu negócio, né? Então, adaptado, né, para uma realidade. Isso mesmo. E falando em precificação, Clevanei, que é o tema de hoje, né, que a gente vai aprofundar bastante aqui no Pulso. Por que os empreendedores têm tanta dificuldade de definir um preço correto ou serviço, né, o preço do seu produto ou serviço de forma correta? O que você está enxergado de dificuldade dos empreendedores? Eu percebo que a maior dificuldade é ter as informações corretas. Basicamente isso, né? E com relação às informações, entra lá no meu C do PODC, né, que a gente sempre cita, né? Que é questão de controles. Então, nós vamos falar de precificação, a gente vai ver que basicamente nós precisamos fazer uma gestão de custos para você começar a definir o teu preço correto. E nesses controles financeiros e econômicos, para você definir o teu custo, é onde a gente perde ali informações extremamente importantes para poder chegar ainda numa precificação ideal. Ainda tem muito aquela visão do custo como sendo o preço que a pessoa pagou por um produto, assim, né? A pessoa, por exemplo, tem um comércio, né? Que é um exemplo mais simples, ela vai lá e compra lá uma capinha de celular ou um produto ali para vender, ela paga R$5 e vai vender por 10. Ela acha que o custo às vezes é o 5, né? Isso mesmo. Às vezes só tem aquela visão limitada do quanto pagou diretamente ou quanto pagou a mão de obra, né? Pra fazer alguma coisa, né? E às vezes até tem o preço, desculpa interromper, mas às vezes a pessoa até tem essa noção de precificação dos custos, digamos, indiretos, que a gente chama ali. O Clevanei vai dar pra gente essa aula depois, né, Clevanei? Mas a pessoa acha, não, mas eu gasto mais ou menos aí, mais R$2 ali, né, Marek, assim, mas não tem, chutão. nunca de fato foi lá e fez esse cálculo de verdade. Olhar realmente pra... Será que, tipo, esse 5 mais 2 que você tá achando, esse R$2 é R$2 mesmo? Será que não é outro 5? Ou será que não é só 50 centavos, entendeu? Então tem toda uma questão que eu acho que realmente concordo contigo, né, essa falta de informação, às vezes até por questão de falta de tempo, né, Marek? Na verdade, são vários os motivos que levam a isso, né? Mas, enfim, né? A coisa é complexa, porque você começa a analisar outros pontos, né, Clevanei? Com certeza. O objetivo da empresa, né? A margem que existe ali, né? De fato, assim, se você for levantar, você continuaria vendendo aquele produto? Acho que tem várias questões aí, né? Tem, né? E principalmente, assim, eu sempre falo que quando você transforma um número absoluto num percentual, você começa a perceber os impactos, né? Às vezes o R$2, R$1 ali, você olhando no número... Parece que é pouco, que é pouco, mas tu transforma em percentual em relação ao teu preço de venda, em relação ao teu lucro, você começa a perceber o quanto que é impactante. E às vezes, além de tudo isso, né? Não é às vezes, além de tudo isso, quando você chega no teu preço de venda sugerido, você tem que olhar pro mercado. Porque às vezes, no nosso cenário, nós vamos definir um preço de venda e aí eu vou ter que olhar pro mercado para ver se o mercado compra o meu produto para aquele preço de venda. E se caso o meu preço ficar muito acima, o que eu tenho que fazer, né? Aí volta para mim de novo a tarefa de olhar e melhorar o que eu tô fazendo. Aí vem para a questão realmente de lapidar os custos, verificar onde eu posso fazer essas mudanças, né? Reduzir a minha margem muitas vezes, né? Só que quando você faz esse movimento de reduzir a margem, você está trabalhando num cenário conhecido, ou seja, eu estimava 20% de margem de lucro e agora vou ter que trabalhar com 5%. Mas tu sabe que tá ganhando 5%. Sim. Então tu não tem aquela porque normalmente quando você não tem esse movimento, você não sabe quanto tá ganhando. O problema é fazer conta pensando naquela margem que você ia ganhar antes, né? Acho que esse que é um grande problema já, né? Isso aí se torna difícil quando não se tem o básico, como o Clevanei falei, né? Conhecimento, controles, né? E dos custos, né? Mas também os seus objetivos aí, né? E o que se pretende alcançar. Nós temos um destaque do Pulso, Vini? Vamos lá, né? O papo tá muito bom, aqui vai render pra caramba hoje. Mas vamos lá, né? Como funcionam os Bossware, né? Boss de chefware de software, né? Bossware
verdade não, então são esses softwares aí que são empregados para monitorar as atividades de funcionários durante as horas de trabalho. Os mais simples são capazes, por exemplo, de registrar o pressionar das teclas do computador ou identificar o movimento e os cliques aí do mouse, então tudo isso de forma digital, né? Aplicações mais sofisticadas, por sua vez, podem fazer captura de tela, gravar vídeos, ativando a webcam do computador e o microfone do computador. Olha também. E o uso desse tipo de ferramenta cresceu principalmente depois aí do regime de trabalho remoto, que precisou ser implementado em virtude da Covid-19, né? Segundo uma pesquisa da Digital.com, 60% dos empregadores nos Estados Unidos utilizam algum tipo de programa para fiscalizar as atividades dos funcionários. A prática que pode ferir a LGPD, ela pode, né, então ferir a LGPD aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem lá já a Lei Geral de Proteção de Dados, mas cerca de 88% das companhias demitiram funcionários após o uso desse tipo de software. E aí? Controverso o tema, né? Porque você invade um espaço ali, né? Até que ponto de fato você está monitorando algo, né? Eu não sei o que o Cleveland acha, mas me parece assim, monitorar resultado uma coisa, você monitorar o que a pessoa está fazendo ao longo do dia inteiro, parece quase uma invasão da privacidade, assim, né? Com certeza invade, porque partindo do pressuposto aí da liberdade que você tem para executar as suas atividades dentro de um período, né? Algo nesse sentido pode ser um passivo futuro aí para alguns problemas. Estamos virando uma máquina, já pensou, Vini? Chegar lá, a máquina e dizer assim pro colaborador lá, você deu tantos 1000 cliques no mouse durante esse período, deveria ter dado o dobro, deveria ter digitado mais palavras, e você passou tanto tempo olhando a tela do, sei lá, do web WhatsApp lá, do não sei o que. Eu tenho uma opinião sobre isso, vamos lá. Primeiro ponto, se você, aí é uma opinião muito pessoal e ela não pode ser generalizada, aplicável para qualquer negócio, tá? Mas se você tem condições na tua empresa de adotar tecnologias para monitorar o trabalho dos seus funcionários, será que você não deveria adotar tecnologias para automatizar processos e fazer com que as pessoas ficassem fazendo aquilo que elas realmente podem fazer, o trabalho humano das coisas? E aí você criar indicadores, criar metas e criar uma filosofia de trabalho que as pessoas fiquem à vontade para cumprir essas metas e tenham, digamos assim, né, sejam avaliadas pelos seus resultados. Perfeito. Então acho que é um ponto a ser analisado também, né? Perfeito, eu acho que é bem interessante essa tua visão aí, né? E ela é muito mais trabalhosa, talvez por isso as pessoas prefiram, vou olhar o que eles estão fazendo, vou botar uma câmera ali e ficar olhando, ou vou botar um bossware desse para ficar olhando o que ele tá fazendo na tela do computador. Eu não trabalharia numa empresa assim, né? Se eu fosse colaborador mais, né? Tudo tem um motivo também, né? Não dá para descartar totalmente, né? Esse tipo de situação, acho que vai depender de cada realidade. Depende de cada realidade, de cada empresa também, né? O perfil daquela equipe, né? E falando em LGPD que você citou e segurança digital, a gente vê como o mundo da internet pode ter aí possibilidades, mas também riscos, né? Questões de segurança e questões que impactam na vida, né? De privacidade e tudo mais. Por isso que quando a gente fala de dinheiro, é importantíssimo você estar com uma instituição moderna e segura ao mesmo tempo, né? E aí, quando a gente fala nisso, a gente sempre pensa direto no Sicredi mesmo, até porque a gente tem o Sicredi já há muito tempo investindo nas questões tecnológicas, com respeito às pessoas, mas acima de tudo com muita segurança. O app do Sicredi te permite usar todos os benefícios que você tem no mundo digital aí, com muita segurança, com tranquilidade, e se você preferir, você ainda pode ir numa agência tratar pessoalmente aí os assuntos que você quer tratar ali com alguém com mais privacidade ainda, né? Então abre aí sua conta no Sicredi, liga lá pelo telefone 4932899800 ou visite a agência mais próxima de você. Voltamos então pro nosso bate-papo. A gente falou um pouquinho sobre o que é esse mundo da precificação aí, alguns erros, mas o que a gente não pode fazer, Cleveland, na hora de precificar, né? Alinhando com o ouvinte, né? Precificar, estabelecer o preço do produto ou serviço que você vai prestar, né? Então, o que não fazer na hora de precificar? O que não fazer é aquela regra básica, né? Comprei por 1 e vender por 2, né? Isso a gente nunca deve fazer, né? Nunca deve fazer, né? Então, basicamente, antes de precificar, tentar entender realmente o que está envolvido por trás aí desse preço de venda que eu vou colocar no mercado, né? Então, como tu bem falaste antes, né? Então, nem sempre o que eu acho que é o custo, né? Então, mesmo nas atividades de varejo, comércio, que eu vou comprar um produto por X reais e vou vender por Y,
muitas vezes esse valor que eu tô comprando não é só ele o meu custo, né? Então, é só o valor de compra, muitas vezes, dependendo do meu regime tributário, eu posso ter reduções de imposto, eu posso ter alguns valores que vai influenciar nesse preço de venda, né? Aí eu vou ter outros itens, por exemplo, frete de compra que vai vir junto nessa minha nota, daqui a pouco vou ter que pagar algum tipo de tributo de maneira antecipada. Então são algumas variáveis. Comissões também, às vezes, por venda, né? Alguma coisa então tem alguma coisa que vai impactar nesse preço que eu tô comprando, né? Isso nós estamos falando somente de um elemento, que é quanto custa para mim esse produto. E aí depois que eu começo a olhar tudo isso, aí eu já começo a ter subsídio para poder estruturar o método, né? Então basicamente isso, né? Então basicamente o que não fazer é ter esse olhar míope, como a gente chama, né? Para um elemento só. Comprei por X e vendei por Y. Não é assim que funciona. E também tem, eu não sei, Clivanei, se você acha que isso pode ser um erro, algumas vezes algumas oportunidades aparecem, né, pra gente, enfim, pras pessoas do mundo dos negócios, que são coisas assim muito pontuais, vamos dizer assim, tive acesso, veio um exemplo aqui na minha cabeça, mas talvez vocês possam pensar em outros exemplos também. Eu recebi um container lá da China de um produto que ele é commodity, que ele tá muito, muito, muito barato. Aí eu me lanço no mercado e vendo esse produto baseado naquele preço que eu tive. E aí depois no próximo container já não vou mais conseguir, né, ter aquele preço, ou já oscila a cotação das moedas, enfim, entra algum custo, alguma questão ali. É um erro também você não analisar o fator mercado de forma geral, e aí você, tipo assim, poderia se lançar com um preço um pouco mais dentro do mercado, lançou muito barato, depois você vai ter que fazer alguma coisa e talvez você não consiga mais vender. Tipo, qual que é a influência disso, né? Como que a pessoa pode se cuidar, né? Aliás, tomar cuidado para não tomar decisões em cima de coisas muito pontuais. Com certeza. Então, uma das variáveis incontroláveis que a gente tem que olhar no momento de precificar, que é o mercado. Então, esse exemplo que você traz é algo extremamente importante, porque se eu fiz um preço muito abaixo do mercado, dificilmente depois eu vou conseguir entrar no mercado novamente com aquele produto. Então eu posso ter queimado um produto que me daria ali um resultado e até uma base para mim poder ter uma perenidade, eu queimei em função do preço. Então, olhar o mercado, claro que você criar suas estratégias comerciais para entrar no mercado é importante. Sim. Mas você não pode também, de certa forma, ir com o olho fechado somente nessa questão valor, e depois você não conseguir voltar, né? Perfeito. A gente vai fazer um rápido break, bate-papo tá esquentando aqui, né? Passa rápido, né? O bloco aqui, a gente queria ficar falando direto aí, a gente já volta aí rapidinho com o Pulso Empreendedor. Bora lá. Estamos de volta, bloco 2. Vamos lá. Isso aí, voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o professor Cleveonei da Silva. Ele é professor especialista em gestão empresarial, um monte de pós-graduação aí, se você for pegar os diplomas do Cleveonei. O Cleveonei, ele vai um programa só pro currículo dele. Dá um livrinho só de pós-graduação. A gente tá falando aí sobre precificação, um tema fundamental que ainda gera aí algumas dúvidas e pode ser o fator de sucesso aí no seu negócio. Antes tem dica de gestão. Galera, precificação, né, apesar de parecer algo básico, a gente comentou já, né, sobre isso até no break, a gente estava falando um pouquinho, né, que ele exige muito estudo, né, tem que pensar muito ali para você fazer isso de uma forma segura, né? Afinal, né, não dá para você errar o preço do seu produto ou serviço, porque senão você vai se lascar, né? Falando de uma forma mais direta, assim, né? Você que nos ouve, né? Você sabe qual a margem de lucro do seu produto? Você sabe quais os itens que impactam nos custos do seu produto? Você sabe exatamente o que tá pegando aí? Sabe quanto de imposto você precisa pagar? Esse valor, ele tá correto no seu preço? Então, questionamentos básicos aí como esses, eles são o primeiro passo para você ter certeza sobre o que precisa mudar em sua empresa. Então, você precisa chamar a BeMind, até porque às vezes você, como a gente falou, você não tem tempo para parar ali uma semana, 15 dias, 3 dias, enfim, você não consegue parar às vezes para fazer isso, e a BeMind tá aí para te ajudar. Então, a BeMind primeiro vai ajudar você a fazer um diagnóstico de forma prática, detalhada. Depois a BeMind vai desenhar contigo um plano de ação de todas as melhorias que você precisa fazer no seu negócio para você poder ganhar mais dinheiro. E daí para frente a BeMind vai estar contigo na operação, executando seus processos, informatizando a sua empresa com RP e fazendo a contabilidade, deixando tudo aí em ordem para você lucrar mais, né? Que é o sonho de todo empreendedor, ter aquele lucro, né? Aquela coisa boa lá para você também prosperar, fazer o teu negócio crescer, reinvestir e também tirar o seu, né? Que é importante. E aí
aí você pode chamar então a BeMind no WhatsApp 49993700001 ou acessar o site bemind.com.br e conversar com o pessoal aí e trazer eles pro seu negócio. Eu tenho que contar um caso da BeMind. Fala aí então. Amigo nosso, né, não vou citar aqui, não pedi autorização para ele, vendia lá seus produtos, alimentos e tudo mais e, pô, ele era dono do negócio e fã de um dos produtos dele. Ele adorava lá um tipo de pão de queijo que ele vendia, ele achava o máximo, o produto era muito bom, vendia super bem. Quando a BeMind chegou na empresa dele lá, foi lá, ajudou ele a precificar, olhar toda essa parte contábil, tudo mais, estabeleceu ali, né, as margens, percebeu que o tal do pão de queijo que ele vendia não dava lucro nenhum. Ou seja, o produto favorito, às vezes, do empresário não traz retorno para a empresa, né? Ah, mas traz gente, mas não compra outra coisa, só compra aquilo ali e não tem lucro. Então, assim, como é importante, às vezes, e como a gente se apega, né, Clevanei? Às vezes numa coisa que é uma coisa que é o meu sonho ou que eu gosto como empreendedor, mas eu não consigo olhar os números e ver se de fato aquilo ali traz um resultado, né? Com certeza, então a gente percebe muito isso, né? A questão de fato você se apegar, né? Você criar o amor, né? Mas antes de a gente tomar qualquer decisão, a gente tem que ser racional, né? Então, como tu falou, Mali, que a gente tem que olhar e será que isso vale a pena? Vale a pena eu manter esse item no meu mix? Quanto que eu vou ter que cobrar mais em outros itens para me compensar o que eu não tô ganhando nesse produto, né? Então, perfeito. São tomar decisões que você consegue fazer a partir do momento que você tenha dados, né? Você tem dados, né? E aí, o Vini já deu aqui, né? Bom, a gente foi até bem direto ali, né? Por que você tem, Clevanei, que precificar de maneira correta? Principalmente para você saber quais são os passos que você pode dar com o teu negócio. Então, a partir do momento que você consegue perceber que eu estou ganhando 5, 10, 20, 30% de lucro, eu consigo saber aonde que eu vou conseguir chegar com todo esse cenário. A gente falava lá no último programa de 2021, né, sobre planejamento, né? E o planejamento você define lá uma margem de resultado que você almeja. Agora, essa margem de resultado, a partir do momento que você vai descendo o teu nível de planejamento, que nesse caso nós estamos falando de um planejamento operacional, né, que é o orçamento, né? Então você começa a definir realmente, nesse item eu vou ter tantos %, no outro X%, e aí você começa a dimensionar realmente se você vai atingir os seus objetivos. Porque a precificação é algo que te permite isso, você olhar cada item, quanto que eu tô tendo, quanto que eu vou ter que contemplar em outro item para mim poder chegar às minhas metas. Então esse é o principal ponto, né? Você conhecer e saber por onde você tá seguindo. Perfeito. E quando a gente erra a precificação, fiz umas contas ali, tentei considerar algumas coisas, errei, né? Que impacto isso pode ter aí na minha empresa? A questão de fato é que quando você erra sem saber, você vai descobrir que errou, né? Você vai sentir na carne. Na carne. E aí, quando você descobre que errou, o impacto já aconteceu, né? Então não tem mais como você fazer. Então, as grandes consequências, assim, você começa a não identificar resultado, você começa a perceber que você tá trabalhando, tá se exaustando e chega no final, não tem o resultado. E aí tu olha, mas eu fiz tudo certinho, o que aconteceu? Às vezes é simplesmente, sei lá, um gasto com deslocamento que você não considerou e hoje tudo impacta muito. Então a gente sabe que todos os insumos que nós utilizamos nos processos são muito caros. Então qualquer item que você não considera, que você não traz para tua análise, o impacto é significativo, né? Perfeito. Tem uma coisa aí que você falou que talvez seja interessante pro ouvinte que está acompanhando a gente, daqui a pouco é um profissional autônomo, né? Por exemplo, até um psicólogo ou até um profissional, às vezes, né, da área aí de prestação de serviço, de pintura, às vezes, né, ele não tem o gasto do insumo, por exemplo, ele entra com a mão de obra ou com o intelecto, né, com o trabalho dele, ou não sei, até na área da medicina, talvez, em outras áreas aí da saúde, a gente também tenha isso, né, se torna também importante olhar essas coisas que você falou, né, Clevanei, tem outros aspectos ali para compor o preço para esse tipo de profissional também, né? Então, só para ter uma base, né, em alguns dos trabalhos que eu venho fazendo aí, a gente calcula o custo do quilômetro rodado, né? Então hoje, um custo do quilômetro rodado, você sabe quanto que tá? Não precifiquei isso. Não precificou? Não calculou? Não calculei. Hoje com um carro médio, né, um carro de passeio, ele tá girando em torno de R$1,18. R$1,18 para você rodar 1 quilômetro. Contando isso aí, uma depreciação de veículo, combustível, manutenção. Todos os elementos. Todos os elementos. É isso, R$1,18. Então se você, vamos imaginar que isso é um custo. É um custo. Quanto custa para você rodar? Custa para você rodar, não é o que você vai cobrar por quilômetro que tu rodou, né? Isso. Aí para você cobrar
barato, teria que jogar a precificação, né? Mas agora imagine você, com empresa de serviço, com carro médio, né? Com um carro utilitário. No mínimo, esse custo de serviço esse custo por quilômetro rodado vai partir para 1,30, 1,35. Então, se você, vamos imaginar que tu saia lá do teu planejado 2 ou 3 idas lá no teu trabalho, olha o impacto que isso te dá. Perfeito. E aí também, se você vai somando isso com outros pequenos detalhes, pequenos gastos, pode parecer pequeno, mas é um e tanto, não é tão longe, eu nem tô contabilizando isso, daqui a pouco a soma dessa série de itens é aquilo que você talvez veja. E aí eu pergunto, você ouvinte aí, quem nunca passou por isso, essa sensação, né? Eu tô trabalhando e o resultado não vem, né? O resultado não vem, né? Então muitas vezes você pode estar errando o preço aí por conta desses itens, mas também é importante a gente perceber e admitir uma coisa. O Clevionei falou antes sobre mercado, né? E aí, fui lá e precifiquei. E aí agora não, beleza, agora o Malek quer vender hambúrguer a 50, porque eu precifiquei que os custos da minha empresa são tal, eu quero ganhar tanto, aí eu vou lá, vou dizer assim, hambúrguer do Malek, R$50, vende daí? Tem que ser o hambúrguer, né? Esse é o ponto, às vezes tem que desapegar e dizer assim, cara, teu produto é muito caro pro mercado. O mercado não vai aceitar, né? Eu acho que esse é tem um item que eu queria perguntar pro Clevionei, porque é uma dúvida e às vezes a gente não sabe se joga isso no preço ou se busca outras estratégias para se blindar em relação a isso. São 2 fatores aí, Clevionei, que são, acho que, aqueles fatores de risco do negócio. Por exemplo, um deles é o índice de inadimplência da empresa. Isso tem que estar na precificação do produto? Tem. Ele entra como eu comento como um gasto variável, né? Porque é um custo variável, né? Mas ele entra porque é um risco que você tem. E esse risco, se você não colocar na precificação como um custo, você vai pagar depois com o teu lucro. Então, para você poder dimensionar o teu preço de venda sugerido, você traz ele como um custo. Porém, né, chega no final aquela análise do teu preço sugerido versus preço de mercado, você depois vai olhar e ver o que você pode administrar. Então, no primeiro cenário, você traz toda a tua realidade, de fato, chega no teu preço de venda sugerido, aí chega no caso do hambúrguer do Malek, né? Então deu R$50, e agora? Por isso que vocês nunca vão ver meu hambúrguer. Aí você olha para as suas informações e começa a dizer assim, não, aqui eu consigo diminuir. Então, vou diminuir a margem lá do Malek, lá que estava 35%, vou deixar só com 15%, ver quanto que já fica esse hambúrguer. Eu tinha colocado 2% de inadimplência, vou deixar 1%, e aí tu começa a administrar as informações. Porque queira ou não queira, precificar também é planejamento. Você está planejando por quanto você vai vender o teu produto. Certo. E depois, a partir do momento que você começa a executar, de fato, esse teu planejamento, você começa a comparar o planejado com o realizado. Eu planejei ganhar 15%, mas no momento de eu vender, aí vem mais a questão comercial, né, Vinícius? Que é a tua área aí, né? Dá um desconto. Chega lá na hora do desconto, né? Da onde que eu tiro o desconto? Você vai ter que tirar da tua margem. Exatamente. Então, eu concedi lá 5% de desconto sobre o preço de venda, que não é o mesmo 5% que vai impactar do teu lucro, né? Não é 5% no custo, é 5% no preço de venda. Isso, então assim, tu vai tirar 5% do teu preço de venda, vai te impactar quanto no teu lucro? Então são coisas que você vai depois comparando, planejado com realizado, para você entender o teu real cenário. Ô Clevionei, então vamos fazer uma lista aqui pra gente vou dizer entrar pra galera no terceiro agora, bloco. abrir o bloco de notas ou vamos já... Não, abre o bloco de notas, porque assim, no terceiro bloco a gente vai esmiuçar um pouco mais isso. Mas vamos listar aí pro ouvinte ficar ligado o que é preciso saber para definir o preço de venda, para precificar aí um produto. Primeiro item, custo de aquisição de produção. Esse é um item essencial. Esse é aquele do comprar por 1, vender por 2, que o pessoal, a maioria sabe, né? Isso. Por quanto tá comprando, né? Falando do comércio, mas se tu falar de uma pequena indústria ou de indústrias, isso aqui tá relacionado ao custo do material direto para ele produzir aquele produto. Então, tipo na construção civil lá que eu trabalho, que para fazer 1 metro quadrado de reboco vai areia, cimento, aditivo, não sei o que, isso aí. Mais a betoneira, o custo de hora daí já é mais complexo. É mais complexo, mas tu precisa ter todo esse listado. Certo. Então, esse é o teu custo de produção de 1 metro de reboco, né? Certo. Aí tu vem despesas variáveis, que vai entrar taxa de cartão, enfim, depois a gente lista direitinho, né? Os teus gastos fixos da tua empresa, da tua operação, estipular a tua margem de lucro, né? Que isso é importante, né? E aí, por fim, a gente vai chegar aí numa ferramenta, aí num método que é o método markup. Mas então a gente precisa desses 4 elementos para poder chegar no markup. Então, anotou aí, custos de produção, de aquisição aí dos produtos, as despesas variáveis aí da tua empresa, os teus gastos fixos, aquela conta de luz, aquela coisa que você não tem como mexer, aqueles gastos que são certos, né? As certezas que você tem, a tua margem de lucro, e depois ainda vamos falar sobre essa ferramenta aí, markup. E uma última informação.
tua projeção de faturamento. Ah, perfeito. O que você pretende? Aí entra um pouco a estratégia e o objetivo da empresa, né? Isso mesmo. Isso tem que entrar nessa conta também, né? Pra você atingir o resultado. Então vai render o próximo bloco, vai render, ó, o último bloco vai ser cheio de informação pra você. Já fica aí preparado pra anotar. A gente vai fazer um rápido break e já volta aí com o Pulso. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, hoje conversando aqui com o professor Cleveonei da Silva. Ele é consultor empresarial, professor especialista em gestão empresarial, e nós estamos falando sobre precificação, um tema fundamental aí para sua empresa, que ainda gera muita dúvida e confusão aí, e ele é um fator sem dúvida aí de sucesso aí pro seu negócio. Mas antes a gente tem dica de tecnologia. Uma das coisas que os empreendedores precisam aprender na hora de fazer escolhas em seu negócio é que o preço não é a única coisa a ser avaliada, não é somente o valor, né? Não é só a quantia em dinheiro, tá? Acredito que quando as pessoas aí começarem a avaliar a relação de custo e benefício, ao invés de somente o preço, as coisas vão começar a dar mais certo. Recursos como, por exemplo, tempo, qualidade, o nível de estresse humano que algum serviço, algum produto pode trazer para você. Às vezes isso não é negligenciado, né? Às vezes o pessoal deixa de lado aí, e aí isso se torna mais caro do que se você tivesse pagando um pouquinho a mais. Quer ver um exemplo disso? Vale a pena você pagar R$10 a menos uma internet para sua empresa, e toda vez que você precisa de um suporte aí, você leva 30 minutos para você, né, ser atendido, e aí toda semana você tá lá 30 minutos parado para tentar resolver o problema. E quanto que vale esses teus 30 minutos? Eu tenho certeza que ele vale bem mais do que R$10 aí por mês. Então fique de olho e tome cuidado com coisas que são muito baratas, às vezes não vale a pena, tá? Na AT Plus você encontra a melhor relação de custo e benefício para sua internet residencial, empresarial, telefonia fixa, móvel e tudo que você precisa para estar online, nas horas que você precisa estar disponível para o mundo e também naquelas horas que você quer dedicar só para você ali, para também relaxar e se divertir. Liga aí ou chama no WhatsApp 493240 0800 e procure a AT Plus aí, que tem o melhor custo-benefício para você em conectividade. Aí, nós temos o destaque do Pulso aí, também cresce demanda dos investidores por informações sobre ESG. O interesse dos investidores aí aumentou consideravelmente, principalmente pelo interesse nessas políticas de responsabilidade social e ambiental, e a demanda por informações mais consistentes sobre ESG, que é uma sigla, né, que trata aí de questões ambientais, sociais e de governança. Ela está num crescimento muito acentuado. A afirmação é de um estudo da Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia aí do Ministério da Economia que fiscaliza e desenvolve o mercado, né? Vai ser feito um grupo e um levantamento que vai ser usado de base aí para ações do órgão, né, do órgão brasileiro, e também para melhorar a transparência das informações divulgadas em ESG. E esse mercado aí, de fato, tem crescido muito, mas muitas empresas têm usado essa sigla de forma malandra, vamos dizer assim. Malandramente. Né? Não estão de fato com ações efetivas, mas estão usando a sigla. Por isso que quando eu vou investir em ESG, eu tenho também lá o Júlio, meu assessor lá de investimentos da Nipur, sempre me ajudando lá a pensar para ver se de fato aquela empresa tem ações e práticas efetivas, se aquele fundo de fato está fundamentado, né, em algumas ações que vão dar longevidade, solidez e rentabilidade pro dinheiro, né? Então, pensa aí você, né? Você vai investir lá, tem que ficar horas e horas lendo lá e é enganado por uma empresa que diz que tem ESG e não tem, né? Então, consulta a Nipur, que aí você tá certo e seguro. @Nipur Finance ou no WhatsApp 49995686641. Seu agente autônomo de investimentos na XP te ajuda aí a investir com segurança e resultado. Voltando então pro nosso bate-papo, vamos começar no primeiro tópico ali, Cleveonei. Custos diretos de produção ou de aquisição. O que eu preciso olhar nesse sentido? Nesse ponto, você precisa catalogar, ou seja, listar todos os itens que engloba o custo para você vender esse produto ou serviço. Então, quando a gente fala do comércio, é simples, entre aspas, né? Então é o preço que você está pagando pelos produtos que você está vendendo, basicamente isso, né? Mas se você vai para uma pequena indústria, uma padaria, por exemplo, que você vai vender produtos transformados, então tu vai comprar insumos, vai vender um outro produto. Então tu vai ter que criar as fichas técnicas, né? Que você vai listar ali todos os ingredientes, todos os insumos que vai naquele item que você está vendendo. E aí tu vai custear esses itens para você chegar no teu custo de produção.
Se tu tiver no serviço, né, mesma coisa, tu vai trazer todos os elementos que vai envolver ali a tua prestação de serviço, você vai chegar no teu custo ali do serviço prestado. Então, basicamente é isso. E esse é um ponto extremamente importante porque é um momento que às vezes se negligencia algumas informações. Então a gente falava, por exemplo, do deslocamento, né? Então vai prestar um serviço ou você vai montar um móvel lá no determinado lugar, né? Quantas vezes eu vou lá? Quantos quilômetros eu vou gastar? Então é algo que tem que estar planejado, tem que estar previsto, né? Um certo volume, né? Para esse item. Sabe, Cleveonei, na minha área, né? Na área da arquitetura, eu ainda vejo muitos profissionais precificando, por exemplo, por metro quadrado. Então eles cobram lá um valor por metro quadrado de projeto. Mas aí, às vezes, o mercado cobra tanto por metro quadrado, né? E essa dificuldade de precificar, eu lá na empresa, por exemplo, a gente tem uma metodologia que envolve horas de trabalho. E a gente precifica com base nisso, custos fixos, variáveis, tal, as horas de trabalho, os impostos e os nossos objetivos também. Então eu vejo como é difícil, às vezes, também a gente sair do senso comum, né? Sim. Uma consulta médica custa tanto, tal coisa, é tanto por metro quadrado. E meio que se estabelece um valor de mercado e a pessoa às vezes começa a trabalhar naquilo e não sabe qual é o seu real custo, porque às vezes a forma de trabalhar daquele engenheiro dá uma atenção maior, como tu falou, visita mais a obra, tem mais custo de deslocamento e outras coisas, né? Eu ia perguntar, porque quando você fala, por exemplo, em arquitetura, ramo de construção civil, a gente pega o ramo, por exemplo, de produção de alimentos, né? Como o Cleveonei citou, ou mesmo o setor industrial, né? Eu já trabalhei, por exemplo, em uma indústria de manufatura de madeira, que pegava lá a árvore lá na floresta e entregava o produto acabado, já prontinho para o cliente. São muitos fatores, isso se torna muito complexo, né, Cleveonei, Malik, assim, eu pergunto, Cleveonei, como que você acha o meio termo também para daqui a pouco não estar controlando coisas que de repente são importantes, mas tá passando, né, como tem aquele ditado que diz que não passa o rato na portaria, mas passa um leão, né, na cerca da empresa, né? Tipo assim, porque às vezes você não observa coisas importantes, como priorizar, né, essas análises, até para quem de repente nem começou e aí já vai ficar lá, meu Deus do céu, tô ferrado, vou perder muito tempo aqui porque tem muita coisa para cuidar. O que priorizar nesse momento? Então, né, pegando, como tu trouxe um exemplo de uma indústria maior, uma indústria de médio para grande porte, que você tem um processo mais complexo, talvez a grande sacada aí seja você controlar por fases, né, por etapas, né? Então, lá a madeireira, né, lá a parte da florestal, ou seja, quanto é que eu gasto pro corte e transporte da madeira até aqui na minha empresa? Quanto que eu gasto no processo interno? Então, fragmentar por etapas para que você consiga deixar menos complexo, né? E aí você, claro, atribuir responsabilidades em cada fase desse processo como um todo, né? Mas numa indústria pequena, por exemplo, uma panificação, como você falou, que eu acho que é um exemplo legal, né? Ou uma indústria pequena, de pequeno porte, como que dá para fazer isso que o Vinícius falou? Então, não foge, nós não temos como fugir de controlar todas as informações. Então, uma panificação, uma padaria, né? Então, eu vou ter que criar as fichas técnicas certinho de todos os itens que eu produzo, e aí eu fazer esse controle de quanto que eu pago por cada item daqueles insumos que eu estou utilizando. Controlar a questão de horas que eu vou gastar no forno para me poder chegar lá no custo da energia elétrica. Enfim, tem uma série de informações, mas eu preciso, ou seja, me apropriar o máximo possível de informações do que está acontecendo para que eu possa ser o mais assertivo possível na hora de determinar aí esse preço. Perfeito. Eu pergunto até porque o que eu percebo, por exemplo, a gente citou lá no começo do programa o destaque do Bossware, né, daquele negócio de você controlar o detalhe do que o teu colaborador está fazendo, mas às vezes você está controlando isso e não está controlando os custos ali da tua empresa. Com então certeza. É importante também ter essas prioridades aí corretas para saber precificar, né? Nesses insumos, vamos dizer que a pessoa descobriu lá, ela precisa tantos gramas de farinha, fermento, tal, ela conseguiu fazer essa conta, mas tem outras coisas que são variáveis, que não são tão certas assim. Como estabelecer essas despesas variáveis? O que eu preciso olhar nesse sentido? Então, o segundo tópico, que são despesas variáveis, são despesas que a empresa vai ter, mas que não estão relacionados com aquele item, ou seja, não estão relacionados com ou a produção ou com a compra, né? Então aqui a gente vai trazer a questão da tributação, né? Imposto, custos de operação com meio de cobrança, né? Ou taxa de cartão de crédito, enfim, boletos, a questão do comissionamento das vendas, né? Então tem empresas que tem comissão de vendas que entra nas variáveis, né? E aí também você pode ter aqui custos de entrega, né? Ou seja, frete para entregar, enfim, né? Então são alguns elementos que você vai ter esse gasto se por acaso você vender aquele produto. Hoje eu tô bem curioso aqui no Pulso, né? Mas assim, por exemplo, numa panificação ou qualquer outro tipo de manufatura,
você deve colocar nos custos um fator de índice, por exemplo, de produtos que não dão certo, porque você sempre tem aquela perda, tem aquele produto que às vezes ele não ficou tão bem, que você não vai colocar para vender. Como que eu coloco isso? Vai para variável, vai para custo direto de produção? Como que você enxerga? Você pode atribuir um percentual lá no teu custo, que é a perda, né? Que é a perda, no desperdício. Você já errei aqui, até quantos % eu posso atribuir como perda? Entendi. Pode jogar no custo já. Porque aí você consegue também saber se é algo normal ou se daqui a pouco foi um produto que você usou que não foi tão bom, ou se a pessoa não está sabendo fazer lá, o teu colaborador, né? Só que no caso desse processo de você errar no fazer, ele acaba sendo, você vai ter que deixar ele como um erro mesmo, né? Normalmente a gente utiliza esse índice de perdas, por exemplo, na indústria moveleira. Então, eu vou comprar uma chapa que tem 2 metros quadrados, só que no meu recorte lá do meu produto, eu vou desperdiçar 10% da chapa. Então, isso eu atribuo no custo. Agora, o erro lá de, cortei fora da medida. Vou ter que comprar de novo e fazer de novo. Isso você vai deixar de ganhar. Então, isso você vai tirar lá do teu lucro. Perfeito. E qual a importância também de a gente olhar para a estrutura, né? Para aquilo que está fixo na empresa, assim. Então, o terceiro elemento, que são os gastos fixos, você vai conseguir perceber o impacto da tua estrutura no teu preço de venda. Então, ou seja, tu vai levantar todos os teus gastos fixos, vai perceber que você tem lá, sei lá, 50 mil reais de gastos fixos. E aí, quando você chegou no teu preço de venda, que muitas vezes vai chegar lá e tu vai perceber que não é compatível com o mercado. Aí você vai ter que olhar para si próprio, né? E ver onde você pode lapidar. E na grande maioria das vezes você vai ter que lapidar gastos fixos, coisas que talvez você possa renegociar, possa diminuir, para que você possa ficar compatível com o mercado. Isso aí entra um pouco assim, eu já vi alguns empreendedores, né? Eles têm um sonho lá e aí querem montar um negócio. Aí o ambiente é muito grande, ele teria que vender muito de um produto com baixo valor agregado para conseguir pagar o aluguel, que é um gasto fixo às vezes. Então esses dimensionamentos, né, às vezes é complexo, né, para dar uma visão bem geral. Às vezes também a pessoa tem muito gerente ou o próprio dono ganha demais, como prolabore, e aí o gasto fixo lá, o que é certo todo mês, tá muito alto perto da capacidade dele de vender ou até daqueles produtos ali, né? Até do que o mercado pretende comprar, né? Porque a gente sempre tem que ter esse balizamento, né? Ou seja, quanto que é o meu preço de venda sugerido com o que o mercado está pagando, né? Sim. A gente nunca vai conseguir fazer algo diferente do que, a não ser que eu tenha um nível de agregamento ali, de diferenciação muito grande do mercado para me conseguir introduzir aí entra um ponto que acho que talvez ainda pra gente discutir, porque o tempo já tá, né, a gente já tá próximo aí do fim do programa. 3 minutos finais. 3 minutinhos, mas assim, é a questão também do marketing, né, de agregar valor ao produto, de experiência do cliente. Então tem um percentual aí, né, que não é algo que não tem como calcular. É intangível, exatamente, né? É intangível, mas que às vezes as pessoas pagariam, né, um pouquinho mais pela qualidade, ou enfim, tem vários fatores que influenciam nisso, mas acho que a gente não pode encerrar o programa sem falar no markup, até porque para mim é um termo novo. Eu realmente não sou um estudante assíduo de administração de empresas, né, e é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né. Bacana. Sobre essa metodologia, Clevanei, que você comentou ali. Explica pra gente o que é markup. Perfeito, né? Então, só para finalizar, os elementos são necessários para você calcular o markup, né? Então, tu precisa definir a tua margem de lucro, né? Então, esse é o momento de você trazer esse planejamento, e aí você também vai trazer para cá o teu faturamento, né? Ou a tua média de faturamento, se você já for uma empresa em atuação, ou se você estiver iniciando a tua previsão de faturamento. Com base nesses 5 elementos, né, você vai calcular o markup. O markup é uma metodologia, né, que você tem para você calcular um fator de venda, como a gente chama, que você vai chegar num determinado índice que você vai multiplicar ou dividir, né, dependendo da forma que você vai utilizar, pelo teu custo. Então tu vai pegar o teu custo direto, o custo de aquisição, e vai multiplicar por esse fator de venda, que é o markup. E aí você vai chegar na projeção do teu preço de venda sugerido. Então, a hora que você estabelece o markup, você aplica ele sobre o teu custo lá, sobre o valor do teu produto, e você já tem o valor de venda, mas claro, antes você fez todo o dever de casa, ali, né? Levantou todas as informações. Mas o que é o markup, né? O markup você vai calcular ele com base nos teus custos variáveis e nos teus custos fixos e na tua margem de lucro. Perfeito. Tu vai pegar o teu custo fixo e vai dividir lá pelo teu faturamento, tu vai encontrar o percentual de impacto do teu custo fixo em relação ao teu faturamento. E aí você soma percentuais das despesas variáveis mais o percentual do gasto fixo, mais a tua margem de lucro, e pega esse montante e diminui de 100.
Tu pega 100 tem uma menos, fórmula menos, então pra isso, menos né? essa Perfeito. soma de percentuais. Perfeito. Eu tenho uma planilha no Excel lá que a gente utiliza nas nossas obras, onde a gente coloca lá o valor dos impostos, administrativos, custos lá, e aí a gente consegue, ele joga o nosso maquete automático. Acho que é mais fácil, porque de fato, né, a conta começa a ficar mais difícil para fazer de cabeça. Você que tá ouvindo talvez não tenha entendido, então também vou te dizer. É hora também de fazer uma pós-graduação, uma especialização, um curso aí, né? O Senac tem várias coisas à disposição lá também, a nossa universidade aí, Uniplac, a gente tem diversas instituições aí conosco que podem te ajudar. Na verdade, a gente nunca teve tanto conhecimento à disposição e de forma gratuita, acessível, com clique ali. Então, substitua 30 minutos de Instagram do teu dia hoje e vai estudar um pouquinho que você vai ver o resultado que vai trazer para os teus negócios. Segundos finais, vou fazer a última pergunta. Então, considerando tudo isso que a gente falou, como é que o concorrente consegue vender a mesma coisa com qualidade por um preço menor? Talvez. Ou por um preço maior, né? Ou por um preço maior também. O cara é bruxo, né? Tá louco? Tá vendendo mais barato do que um produto muito bom ali, né? Talvez é porque ele nunca se olhou. Talvez ele nunca olhou para os números dele, né? Então, é claro que a gente precisa sempre olhar para o mercado para poder chegar nesse ponto de definir qual que é o meu preço de venda, mas eu também nunca posso se balizar pelo meu concorrente. Eu não sei como que é a estrutura dele, eu não sei quais são os gastos dele. Então, eu tenho que levar em conta o que o mercado está apresentando, mas eu nunca posso simplesmente precificar como o meu concorrente. Agora, quer ver uma pegadinha legal aí para você buscar a BMind aí, por exemplo? Tem gente que não considera lá o enquadramento tributário. Aí o cara tá lá numa empresa pagando imposto pra caramba. Sim. E não fez um planejamento do modelo de negócio dele. Também pode acontecer algo assim, né? Dependendo do teu regime tributário, você tem impactos de tributação diferente, né? Às vezes você vamos pegar um exemplo aqui, né? Você tá lá no Simples, acha, tô no Simples, tô no melhor regime. Mas às vezes, dependendo do teu processo produtivo, se você ir lá pro lucro real, claro, vai ter um pouco mais de trabalho, mas você pode ter alguns benefícios, né? Então, tudo isso pode ser um diferencial que, a partir de um estudo, de uma análise, você vai conseguir chegar nessa decisão. Daí a importância de você estar com os especialistas aí, a parte contábil com a BMind aí, por exemplo, fazer um planejamento antes mesmo de montar o teu negócio, ou então para corrigir, para colocar ele aí, né, no rumo certo aí. Perfeito. O programa foi muito legal, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né? Mas ainda sobrou bastante conteúdo pra gente falar num próximo programa, a gente já pode deixar aí agendado aí também. Só ajustar essa agenda aí e trazer o Clevenei novamente, né? É verdade, para trazer mais um conteúdo legal. Professor, muito obrigado por estar conosco aí, tá? Foi realmente muito enriquecedor e eu deixo aí uns segundos para tua consideração final. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui conversando com vocês. Sempre é um papo muito gratificante, muito rico, né? Enfim, né? Também aí peço aí para que, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aí, lá no @Clevionei lá, fique à vontade, mandar lá, direct lá. Enfim, né? Estamos aí, grato aí pelas oportunidades. E o Clevionei é o cara que tem um @ com o nome dele sem sobrenome, cara. Esse foi o primeiro convidado que eu notei. Como é que isso. você conseguiu isso? Isso é um fato inédito, né? Que eu dou graças aí ao meu pai e minha mãe, que colocaram esse nome. Muito legal, Clevionei. Obrigado aí, ó. Você que tá ouvindo, precifica certo aí, escuta de novo o programa, se tiver dúvida, manda lá pro Clevionei, manda pra gente aqui no Pulso, manda sua ideia, sugestão, interage com a gente aí, que a gente tira a tua dúvida aqui no programa e a gente te agradece por nos acompanhar nessa jornada do Pulso Empreendedor. Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, ao Wind Digital e a todos vocês aí, uma ótima semana, vamos empreender aí, vamos com garra, com força aí, continuar. Seja com frio, seja com calor, vamos com tudo, que semana que vem tem mais Pulso, né? Tem mais Pulso na semana que vem. Bom, na verdade, na semana que vem, em função da agenda, Festa do Pinhão, para você que acompanha podcast aí também, né? Você vai estar ouvindo isso, talvez não faça sentido, mas aqui na nossa Serra Catarinense, um grande evento, tem Entreveiro do Morra, tem Festa do Pinhão, então a gente vai reprisar este programa, tá? Na semana que vem você vai ter. Mas acompanha a rádio aí, né? Vocês estão querendo assistir o cabaré que eu sei, né? Mas vamos assistir o cabaré, né, Marcos? Não vão chegar na hora, então. Aqui, não. Ah, tá louco? Nossa, fazia virado. Valeu, galera. Boa semana aí. Valeu. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Nipur Finance, AT Plus, Sicredi e BMind. Jornal da Manhã.